Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos ao último vídeo sobre a teoria macroeconômica keynesiana. Mais especificamente, falaremos sobre a relação entre poupança, investimento e taxa de juros na perspectiva keynesiana, e falaremos também sobre o circuito Finance Investment Saving Funding, ou seja, Finance, né, que não tem tradução exatamente para o português, investimento, poupança e funding, que também não tem tradução. Nos vídeos anteriores, então, retomando tudo o que nós vimos sobre a teoria macroeconômica keynesiana, falamos sobre a crítica aos principais pressupostos da teoria clássica, uma contextualização histórica e teórica da economia keynesiana, iniciamos a questão da demanda efetiva, seus principais princípios. Posteriormente, falamos da questão da demanda agregada, da oferta agregada, sua relação que surge então a demanda efetiva e qual a dinâmica disso para o mercado de trabalho. E observamos que, diferentemente da teoria clássica, é a dinâmica geral da economia que determina o mercado de trabalho e não, como a economia clássica, o equilíbrio do mercado de trabalho que determina o nível de renda. Ainda no segundo vídeo falamos sobre os dois principais componentes da demanda, e numa caso de uma economia fechada e sem governo, mas mesmo com uma hipótese de uma economia aberta com governo, normalmente são consumo e investimento, e o consumo ele tende a ser mais estável porque ele depende da renda e também de alguns aspectos estruturais, como a questão da distribuição pessoal da renda e outras questões também como questões culturais que influenciam na dinâmica do consumo. Então não seria tão influenciado por variáveis de curto prazo, diferentemente do investimento, que ele tem um comportamento de incerteza muito importante, e nós analisamos essa relação de incerteza com a questão da preferência por liquidez e o caráter monetário da economia, que faz com que o investimento seja tão instável, consequentemente ele gerando instabilidade na renda e no emprego. No terceiro vídeo, entramos mais especificamente nos aspectos da dinâmica do investimento. Falamos sobre a questão do preço da demanda, do preço da oferta, a relação com a eficiência marginal do capital, porque conforme aumenta o investimento, a eficiência marginal do capital se reduz, e também a relação da eficiência marginal do capital com a questão da incerteza. No quarto vídeo, nós vimos qual a importância da atuação direta do Estado na economia, direta e indireta, através das políticas econômicas, buscando criar um ambiente institucional favorável à dinâmica do consumo e principalmente no investimento. Então, nesse caso, falamos sobre as políticas monetárias, fiscal, política de preços e de câmbio. E outro aspecto que também é considerado relevante para Keynes, a questão da má distribuição de renda em economias monetárias de produção. Falamos da importância de termos impostos progressivos, impostos de renda progressivos, impostos sobre grandes fortunas e também sobre o rendimento do capital. Então, no vídeo de hoje, iremos explorar algo que já foi premiado em alguns momentos, que é essa relação entre taxa de juros e investimento, falando também sobre a relação com a poupança. Faremos uma breve retomada do que a teoria clássica apregoa, como nós já detalhamos, né, no vídeo sobre economia clássica, mas faremos uma breve revisão aqui, principalmente para pôr as críticas da teoria keynesiana e a distinção. Então, posteriormente, faremos essa relação entre poupança, investimento e taxa de juros na perspectiva keynesiana. Por fim, para chegarmos ao circuito Finance, investimento, poupança, fund, que é uma relação fundamental para entender a dinâmica da economia keynesiana, que relaciona essas três variáveis. E também falaremos um pouco mais do que significa a taxa de juros para a teoria keynesiana, como ela é determinada e como ela influencia o investimento. Vamos lá. Iniciando pela revisão entre juros, poupança e investimento na perspectiva do caso clássico. Então, para o mainstream economics, né, para essa perspectiva neoclássica barra clássica, mas que também segue outra perspectiva mais recente, como a teoria novo clássica, e até o mesmo novo consenso que incorpora a questão da perspectiva novo keynesiana, que é diferente da perspectiva pós-keynesiana. A pós-keynesiana se assemelha mais às ideias iniciais de Keynes, e a novo keynesiana é mais ou menos uma questão semelhante à novo clássica, que segue mais proximamente os neoclássicos, mas com a questão de rigidez dos preços.
Bom, então só feita essa introdução aqui sobre o Mainstream Economics, né? Mas no geral, então, por essas diferentes perspectivas, a taxa de juros é aquela que vai igualar a demanda e oferta de recursos, ou seja, a demanda por recursos, que seria investimento, e oferta de recursos, que seria a poupança. Então, conforme maior a taxa de juros, maior seria a oferta, consequente maior a poupança, mas, por outro lado, menor seria a demanda e haveria, então, esse equilíbrio que igualaria ambas, né? Como nós vimos no modelo da economia clássica, com mais detalhes. Bom, então, nessa perspectiva, investimento e poupança, eles já devem ser igual ex ante, no sentido que já deve haver uma poupança prévia para que o investimento possa ser financiado, possa ser implementado. Bom, então segue-se o argumento recorrente nessas perspectivas teóricas, que para aumentar o investimento faz necessário aumentar a poupança, e normalmente isso é feito através de políticas que pregoam a queda do consumo privado, mas principalmente a queda do consumo do setor público, ou seja, uma queda dos gastos do governo. Já na perspectiva de Keynes, poupança e investimento eles só são equivalentes ex post, ou seja, qualquer que seja a teoria, poupança e investimento eles sempre serão equivalentes, porque na contabilidade nacional ele é sempre equivalente. Agora, uma coisa é o ponto de determinação. Então, para a teoria clássica, como nós vimos, a poupança determina o investimento. Já para a teoria keynesiana, eles são equivalentes, mas apenas no seguinte sentido: conforme eu aumento o investimento, há uma elevação na renda. Parcela dessa renda não será consumida. Essa parcela da renda não consumida é exatamente a poupança. Então, nós temos a seguinte relação: ao aumento inicial do investimento, esse investimento proporciona um aumento da renda. Parcela dessa renda aumentada se transforma em aumento do consumo. A outra parcela significa aumento da poupança. Esse aumento da poupança é exatamente igual ao aumento do investimento inicial. Então, o que nós temos? Que o investimento elevou a renda, consequentemente, a parcela da renda não é consumida, transforma em poupança. Apenas após todo esse processo ser concluído, investimento e poupança serão iguais, serão equivalentes, mas isso então apenas ex post. E uma outra, depois aqui nós iremos ver com detalhes, tanto em aspectos mais agregados, né, ainda no vídeo de hoje, mas também na dinâmica algébrica dessa relação no modelo keynesiano simples, que é o próximo vídeo. Então, uma outra diferença bastante distinta, bastante importante entre a teoria keynesiana e a neoclássica é que a taxa de juros ela não será aquele preço que determina a igualdade entre poupança e investimento, mas sim a renda gerada por esse último, como vimos através dessa relação, é a que determina a equivalência entre poupança e investimento. Ou seja, a relação é investimento determinando o nível de poupança, e não o contrário. Na perspectiva keynesiana de Keynes, essa confusão entre a pré-condição da poupança para a realização do investimento decorre da confusão que se tem entre estoques e fluxos de riqueza. Então, estoque vamos entender um pouco melhor então, por que se dá essa confusão e as distinções entre fluxo e estoque de riqueza e a importância para o investimento. Então, falando um pouco mais da questão dos fluxos e estoques. Caso o investidor ele não possua recursos próprios, seja parcialmente ou integralmente, então normalmente em economias os empresários eles não necessitam de todos os recursos de terceiros para realizar o investimento. No caso, por exemplo, da economia brasileira, a maior parte dos recursos provém de lucros acumulados passado, provém de recursos próprios. Fazendo aqui a semelhança com a perspectiva da teoria Kalekiana,
seria aquela poupança interna das firmas. Mas digamos então que uma parcela dos recursos necessários para realizar o investimento seja através de recursos de terceiros, vamos ver aqui as duas hipóteses então que os empresários têm para realizar esse investimento, com base em recursos terceiros. Então, ele pode ser através do setor bancário. Esse setor bancário, então, seria através do mercado de crédito, ou seja, através de empréstimos do setor bancário. Ou poderia ser também através da emissão de títulos, ou seja, através do mercado de capitais. Esse mercado de títulos, ele pode ser, então, títulos de dívida, ou também através do mercado de ações. E ambos aqui são relacionados ao mercado de capitais e mostram uma relação desintermediada, ou seja, são os agentes superavitários financiando diretamente os agentes deficitários, ou seja, aqueles que realizarão investimento. Já o empréstimos aqui do setor bancário é aquele tipo intermediado, que quem faz o empréstimo diretamente para os empresários que vão realizar o investimento é o banco e não diretamente o detentor de riqueza. Bom, mas aqui o mais importante para a teoria keynesiana é que em ambos os casos, tá? Em ambos os casos, esse recurso ele será absorvido de uma parcela da riqueza, aqui que vem a questão importante, já previamente existente. Ou seja, esse recurso que o empresário está fazendo para realizar o investimento, ele não está surgindo desse momento do fluxo corrente para a realização do investimento, mas sim daquele estoque de riqueza já previamente acumulado na economia. Então, pensando na economia, na dinâmica capitalista atual, dinâmica capitalista contemporânea, qualquer país minimamente desenvolvido já possui um estoque significativo de riqueza financeira previamente acumulada, como por exemplo o Brasil, que não é nem considerado um país desenvolvido, ainda é um país emergente, em desenvolvimento, e ele já tem um estoque de riqueza financeira acumulada em diferentes formas de riqueza financeira, superou inclusive até mesmo o PIB, como pode ser visto através do IBGE, em que observa que o volume de recursos aplicados em determinados tipos de ativos, aqui vai desde ativos monetários, ouro, ações, títulos, ele supera 3 vezes o PIB de um determinado ano. Ou seja, um estoque de riqueza necessário para financiar investimento, no caso do Brasil, ele é muito maior do que o necessário, ou seja, é muito maior do que a poupança corrente. Aí é de se perguntar, como se foi acumulado então essa riqueza inicial? Aí que tem diversas questões que não cabe nessa aula trabalhar, mas vamos citar rapidamente, por exemplo, o surgimento do capitalismo. Havia então previamente essas grandes navegações em que os países, os países centrais, né, as metrópoles exploravam as colônias e conseguiam delas acumular metais preciosos. Os metais preciosos eram equivalentes a dinheiro, a moeda, então seria uma forma de capital inicial. Outros países, posteriormente, que se tornaram independentes, eles pegaram esses recursos através de acúmulos de empréstimos externos, né? Então, são diferentes formas que a história mostrou de riqueza previamente acumulada, que não é um problema atual de boa parte dos países do mundo, né? Como é o caso brasileiro. Mas ainda nós podemos tratar de uma hipótese em que não é o caso, por exemplo, da economia brasileira e outras minimamente desenvolvidas, mas o caso também de países que não tiveram um processo de exploração de outros países e nem tampouco através de empréstimo externo, mas sim que se desenvolveram a partir de uma dinâmica própria interna, sem um acúmulo de riqueza previamente existente de forma tão significativa. Aqui um caso que se assemelha a essa dinâmica seria a economia alemã. Então, no caso que não houvesse então uma inexistência de riqueza prévia na economia, como que se pode fazer então um investimento antecedendo a poupança?
Então a gente vai ver como funciona o sistema bancário em economias contemporâneas. Na verdade, já há um bom tempo, há alguns séculos, que o sistema bancário já funciona da seguinte forma. Então, supondo a inexistência de riqueza prévia, tá? É importante frisar, não é uma característica atual das economias contemporâneas, mas para entendermos como ela pode ser financiado o investimento sem uma poupança prévia, então nós podemos fazer da seguinte maneira. Um banco comercial, tá? Então aqui nós não estamos falando em termos de banco central. Normalmente aqui em banco central, nessa perspectiva da teoria monetária, a gente utiliza a sigla Bacen, Banco Central, e BC é um banco comercial, tá? Então, um banco comercial, ele pode criar dinheiro sem haver uma aplicação de dinheiro previamente. Ou seja, um banco comercial, ele pode criar dinheiro fiduciário, certo? Então, pensando numa economia sem uma riqueza prévia, não haveria também uma autoridade monetária fazendo um controle muito restrito sobre essa possibilidade de expansão do dinheiro bancário, ou pode ser até mesmo uma autoridade pública que poderia exercer essa dinâmica, mas vamos pensar aqui no banco comercial privado. Então, ele cria dinheiro do nada, porque o banco comercial ele tem essa capacidade de criar dinheiro, que é o dinheiro, né, é a moeda escritural, ou também que a gente pode chamar, que é o que nós chamamos atualmente, depósito à vista. Então, os bancos comerciais eles podem criar depósito à vista. Como isso vai funcionar no balanço de um banco comercial? Vamos fazer aqui a estrutura de um balancete de um banco comercial. Então, fazemos uma divisão aqui, então, entre ativos e o passivo desse banco comercial, tá? Então, vamos lá, um balancete. Digamos, então, que o banco comercial ele faz um empréstimo, ele cria moeda escritural, ou seja, ele faz um depósito à vista em que ele deposita R$ 100 na conta de um empresário que vai realizar o investimento. Então, é um passivo porque está no depósito à vista do empresário de R$ 100, mas também é um ativo, é também um ativo porque o banco irá posteriormente receber os 100. Agora vamos analisar como se daria então o balancete de uma empresa que está realizando o investimento. Então nós temos novamente o ativo e o passivo. Aqui vamos falar então é a empresa, tá, que vai realizar o investimento. Ela tem agora um ativo. Esse ativo é o dinheiro em conta corrente que ela possui, né? Então, isso aqui no balancete, em termos contábeis, vai representar aqui um fluxo de caixa, mas também ela tem um passivo, que é essa dívida com o banco. Então, simplesmente uma estrutura de uma operação contábil, tá? Que é o que os bancos comerciais eles têm a capacidade de realizar, é criado um depósito à vista na conta da empresa, então é 100 no passivo do banco e é 100 em termos de ativo, a dívida que o banco vai receber, é 100 na conta do empresário e é 100 que o empresário vai ter que pagar. Bom, então o empresário ele pega esse 100 e com esse 100 ele realiza o investimento, certo? Bom, com o investimento realizado, o empresário ele irá aumentar a sua produção, correto? Como nós sabemos, e isso aqui teoricamente foi mais bem desenvolvida por Marx, mas nós sabemos, em termos de conhecimento de economia prática, que o empresário ele consegue colocar produtos no mercado a um valor, a um preço superior a seu custo. Então, digamos que esse 100 de investimento, ele proporciona uma produção que aumentará o seu lucro em 110, certo? Então, o empresário investiu, contratou trabalhadores também e realizou uma produção em que, ao final do processo, ele obteve um lucro de 110. Bom, então o que ele vai fazer com esse lucro de 110? Ele vai pegar
R$ 100 e vai quitar o banco. Só que o banco, ele também vai cobrar os juros. Então, ele pega R$ 100 e mais 5 e vai transferir para o sistema bancário. Então, o que acontece aqui? O banco, ele vai acabar com esse ativo, porque ele recebeu já, e vai acabar também com o passivo que ele possuía anteriormente, e o mesmo vale para o sistema da empresa. Porém, o que acontece? Há um aumento aqui de R$ 10 nesse processo, né? Então, o empresário ele vai manter R$ 5 aqui nessa conta corrente, né? E o setor bancário, ele também agora ele vai possuir na forma de reservas R$ 5. Então, a mesma coisa aqui em termos da empresa. Ou seja, a gente agora há um aumento de renda, de dinheiro na economia que surgiu a partir do investimento inicial. Agora, esse processo ele poderia ser feito de forma repetida. Então, cada vez mais agora o banco poderia, por exemplo, criar 105 ou criar 110, enfim, conforme isso vai aumentando infinitamente. O relevante é que aqui agora era um dinheiro que não surgia, que é um dinheiro que não existia e passou a existir através do processo de produção, e isso aqui pode acontecer de forma infinitamente, né? Então, a dinâmica inicial se dá a partir do processo de criação do dinheiro por um banco comercial. Esse dinheiro comercial, então, ele vai financiar o investimento, e esse investimento ele vai gerar uma renda para a firma. Com essa renda, a firma pode quitar o seu empréstimo, ainda sobra o dinheiro, e esse processo vai sendo repetitivo, tá? Então, após o final, sempre sobrará esse recurso que quitará o empréstimo e ainda sobrará. Então, neste caso, nesse caso, qual que é o caso? No caso de não havendo riqueza prévia na economia. O investidor ele precisará, agora que nós utilizamos esse termo, o finance, e não de poupança prévia. Então, o que significa o finance? O finance é esse recurso necessário para a firma realizar o processo inicial de produção. Tá? Então, o finance é o recurso necessário para a empresa iniciar o investimento, certo? Então, o finance ele pode ser obtido aqui simplesmente através de uma criação de dinheiro, ou seja, isso aqui, na verdade, essa possibilidade de existência de finance vai depender principalmente, então, da estrutura financeira e se os bancos irão querer ou não financiar o processo de investimento. Então, para uma operação de investimento iniciar, não é necessário a existência de uma poupança prévia. Mesmo que não haja essa poupança prévia, o que irá possibilitar, então, o investimento é a realização de um finance que se dá através de uma estratégia de uma operação simplesmente bancária do setor financeiro. Bom, isso aqui então é uma perspectiva individual, mas depois a gente vai analisar aquela perspectiva da dinâmica do finance, investimento, poupança, posteriormente, em termos agregados na economia. Agora é o seguinte, não é que essa poupança que surgiu a partir do investimento seja totalmente irrelevante. Ela tem uma certa importância, mas ela só não é pré-condição para realizar o investimento. Então, o importante é compreender qual será o destino dessa poupança criada a partir do investimento inicial. Então, esse aqui é o que nós iremos tratar a partir de agora. Então, aqui vamos ver duas hipóteses e depois vamos ver esquematicamente na dinâmica econômica como um todo. Então, caso essa renda aumentada através do investimento e não consumida, que é a poupança, então poupança é isso. É a renda aumentada através do investimento que não foi consumida. Então, se essa poupança for alocada em ativos que proporcionem maior retorno, né, mas que tenham menor liquidez, então alguém só vai aplicar em títulos de menor liquidez se tiver maior retorno, certo?
Então, primeira coisa é essa. Se o ativo for... A primeira pergunta é, vai ser aplicada em ativos de maior retorno, mas que tenha menor liquidez? Se isso for feito, essa poupança proporcionará, aqui outro conceito fundamental, que é o funding. O que é esse funding? É a riqueza financeira que é aplicada, vamos destacar aqui então, nesses ativos de menor liquidez e que pode proporcionar para investimento financiamentos de mais longo prazo. Tá? Então vamos aqui reforçar caso o funding, o conceito de funding, né? É um conjunto de riqueza financeira alocada em ativos de menor liquidez e que pode proporcionar recursos para o setor financeiro realizar financiamentos de prazo mais longo. E esse financiamento de prazo mais longo pode ser tanto em termos de empréstimo aqui no mercado de crédito, empréstimos de longo prazo, tá, que o setor bancário realizará, ou através aqui de novo do mercado de capitais, né? Nós vimos os títulos da dívida, eu não consigo apagar, os títulos da dívida bancária, desculpa, títulos da dívida privada, ou através do mercado de ações. Então, são as duas possibilidades de realizar esse financiamento de prazo mais longo. Ou seja, são duas formas de o funding financiar o investimento de longo prazo. Aqui depende um pouco da estrutura de cada país. Então, por exemplo, na Alemanha, pensando naquela dinâmica inicial, que fornece um finance para as empresas, esse finance proporcionou um investimento, que proporcionou um aumento da renda, a parcela da renda não foi consumida, foi poupada. Então, se essa poupança for depois alocada em ativos de menor liquidez, proporciona financiamento de prazo mais longo através do empréstimo bancário, que é o mais a característica do mercado do sistema financeiro alemão, ou através do mercado de capitais, ou seja, a empresa pega esse recurso e aloca através de títulos de prazo mais longo, ou o empresário, no caso também, porque no caso a empresa ela pode refinanciar o seu próprio investimento, né? Mas digamos que esse lucro seja distribuído para o acionista, aí o que o acionista vai fazer? Se ele alocar em títulos de prazo mais longo, né? Aí haverá também uma possibilidade de funding através do mercado de capitais, que é o mercado de ações, ou através do mercado de título de dívida privada, que seriam as debentures, que ambos são caracterizados por operações de prazo mais longo, que possibilitaria então funding para realizar o investimento, né? Bom, então é importante agora, retomando aqui a questão, que a poupança não é necessária para financiar, para dar esse início de financiamento da acumulação. Isso pode ser feito através simplesmente do finance, que é essa operação contábil. Mas ela tem um papel importante de consolidar esse investimento. Então, conforme o que seria essa consolidação? É quando essa poupança gerada se transforma em funding. E a importância desse funding é porque se eu tenho ativos de menor liquidez, eu dou mais confiança para o empresário realizar esse financiamento de projetos de mais longo prazo. Então, o esquema que nós vimos anteriormente é pensado por um processo de investimento que tem um retorno rápido. Então, que o empresário vai realizar o investimento e rapidamente tem um retorno. Então, por exemplo, pensem no setor de comércio, por exemplo. O empresário ele necessita de um investimento que seria computadores. E com esses computadores ele já consegue fazer uma operação do seu negócio. Aí o retorno vai ser rápido. Agora, para projetos de maior maturação, por exemplo, pensando numa indústria de uma siderúrgica, que até todo o processo se implementar, esses grandes bens de capital e se consolidar em investimento e retorno, aí o prazo já é maior, já é um prazo mais longo. Então, para o sistema financeiro não ficar tão descasado, seria importante que tivesse fonte de financiamento de prazo mais longo, que seriam esse funding. Então, retomando aquela dinâmica que nós falamos inicialmente, então a gente pode pensar numa economia que já tem uma riqueza previamente acumulada,
através desse funding que pode financiar a produção de bens de capital, mas vamos iniciar novamente por essa questão de uma economia em que não há uma riqueza previamente prévia, tá? Então, vou refazer o esquema de ativos e passivos, porque faltou uma parte para consolidar todo esse processo aqui, tá? Então, nós temos aqui o setor bancário, realizando a operação inicial. Vamos refazer aqui para deixar bem clara essa operação do ativo e passivo. Então, ele cria um ativo e cria o passivo. Esse aqui é o banco comercial, tá? Então, o ativo é os R$ 100 de dívida que ele possui agora com a empresa que está realizando o investimento. Esse financiamento, ele pode ser tanto diretamente para a empresa que está produzindo os bens de consumo e serviços, e eles pagam diretamente a empresa de bem de capital, ou pode financiar a empresa de bem de capital diretamente e ela então consegue iniciar o processo de investimento. Aqui não importa muito se esse financiamento vai ser para a empresa que produz o bem de capital ou para quem está demandando o bem de capital, tá? Então aqui para a dinâmica geral da economia não é uma questão relevante. Mas vamos chamar aqui então da empresa que vai realizar o investimento, certo? Então, reforçando aqui, a empresa também vai ter um ativo e um passivo. O ativo dela vai ser o 100 no fluxo de caixa e o passivo vai ser a dívida. Aí, esse 100 que inicialmente é fluxo de caixa, depois ele não vai ser mais fluxo de caixa, mas vai ser o bem de capital que ele possui, certo? Mas o início seria esse. Bom, então aqui surge a dinâmica da economia. Então, o sistema financeiro financia o investimento. Então, esse aumento da produção de bem de capital, ela provoca aqui um aumento do gasto inicial, né, no gasto e da renda inicial. Então, digamos que uma economia estava operando em 1.000, ela passou a operar em 1.100, porque surgiu a produção de bem de capital. Então, esse fornecimento de bem de capital, ele não vai surgir por si mesmo, né? Ele está visando o quê? A produção de bens de consumo. Então, essa produção de bens de consumo, ela vai aumentar a renda. Isso a gente vai ficar mais claro como funciona esse multiplicador de renda no modelo keynesiano simples, mas a gente já pode adiantar por como que funciona esse multiplicador de renda. Então, o consumo, né, ele tem a parte do consumo autônomo, mais uma parcela do consumo que depende da renda, que é o consumo marginal que falamos no terceiro vídeo. Bom, então, como há o aumento desse gasto inicial aqui da renda, eu tenho que uma parcela do consumo será elevada porque a renda aumentou. Aí, e também o consumo, a renda depende do consumo, né? Então, nós temos esse multiplicador de renda que, conforme aumenta o consumo, aumenta a renda, conforme aumenta a renda, aumenta o consumo, né? E o processo inicial aqui foi a elevação do investimento. Então, após esse processo de multiplicador de renda, surgiu uma poupança na economia. Essa poupança aqui ela vai ser igual ao investimento inicial. Mas retomando aqui para nossos balanços, tá? Então, as empresas, elas terão um lucro obtido, né? E esse lucro, ele será, por exemplo, então, de 110, certo? Só que esse 110, que uma parcela vai se transformar em consumo, etc, né? Mas retomando aqui o balanço, então eu tenho que a empresa irá quitar o empréstimo, certo? Então esse 100 some do banco. Só que esse passivo aqui, que é o depósito em conta corrente, ele vai se manter. Na verdade, ele vai ter agora até um valor maior, que vai ser de 105, certo? Ele vai passar a ser 105. Agora, o que esse ativo vai ser? O banco, ele recebeu R$ 100 de empréstimo, certo? Então, esse ativo de empréstimo que ele tinha com com a empresa, ele deixou de existir. Só que agora ele tem reservas.
E essas reservas, então, vai ser dos 100 que o empréstimo que ele criou e mais os 5 de depósito. Ou seja, houve aqui uma renda geral na economia superior à inicial, né? Mas em termos de poupança vai ser exatamente o 100 inicial. E a empresa também agora ela vai ter um ativo que também foi elevado a partir desse processo de produção, certo? Então, esse processo ele pode se manter de forma continuada. O que vai ser interessante? Se essa poupança aqui for gerada a partir do processo de investimento, ela for transformada em funding. Se isso acontecer, a possibilidade de realizar novos investimentos será mais alta, inclusive para investimentos de longo prazo, porque essa poupança que não existia, agora ela passa a existir e o financiamento ele não precisa ser esse tão de curto prazo, porque já que se não tem o funding, esse financiamento é algo criado pelo sistema bancário, isso aqui tem que gerar rapidamente para fazer a quitação e manter o processo. Agora, se ele for alocado em ativos de menor liquidez, tá? De menor liquidez, o que acontece? O sistema financeiro ele consegue realizar esse processo de acúmulo do investimento esperando um retorno mais lento. Então, esse retorno para a quitação do financiamento, ele não precisa ser, por exemplo, tão rápido. Ele pode esperar 5, 10 anos, porque a contrapartida do passivo também vai estar em mais longo. Agora, se a poupança for alocada em ativos mais líquidos, o sistema financeiro ele não vai conseguir formar esse fund. Então, os recursos para financiamento de longo prazo serão mais minguados. Isso vai dificultar o processo de investimento. Então, aqui pensando no sistema financeiro brasileiro, o setor privado, principalmente pela característica, não é a situação contemporânea, né? Aí depende de quem está vendo esse vídeo, mas, por exemplo, para o ano de 2020, em que a taxa de juros está bastante baixa, não seria exatamente o caso, mas como há toda uma dinâmica estrutural do sistema brasileiro, normalmente a taxa de juros ela tem uma tendência de ser alta. Então, e esse rendimento mais alto de juros, ele é também inclusive em títulos de curto e de curtíssimo prazo. Então, os detentores de riqueza, normalmente eles preferem deixar a riqueza na forma líquida, não proporcionando então o fund no Brasil. Então, o que a gente vê na situação estrutural brasileira? Que normalmente nós temos bastante riqueza acumulada, financeira acumulada, poupança acumulada ao longo dos anos, mas não há um funding tão elevado. Daí a importância do setor público, através, por exemplo, do BNDES, proporcionar uma poupança forçada para financiar projetos de mais longo prazo. O que mais recentemente também se buscou é incentivar, por exemplo, o mercado de debêntures, que de fato cresceu, principalmente mais recente, com a taxa de juros mais baixa, e o mercado de debêntures também é uma forma de realizar esse processo de investimento de prazo mais longo. Não necessariamente isso vai fazer essa relação direta, mas proporciona. Então, o importante, pensando em termos de dinâmica econômica, é que esse finance que gerou investimento, que gerou aumento do gasto inicial, que elevou a produção de bens de consumo, seja e, consequentemente, parcela da renda não consumida transformou em poupança, seja alocada em ativos de menor liquidez para proporcionar financiamento de prazo mais longo. Se ficar sempre em ativos mais líquidos, essa capacidade sempre vai ser demandada para investimento de retorno mais de curto prazo, o que vai dificultar então um processo de financiamento maior na economia, fazendo com que a taxa de investimento dessa economia seja baixa, como por exemplo é o caso brasileiro. Já se for alocados em ativos de menor liquidez, proporcionará fontes de recurso para investimento de prazo mais longo, podendo então aumentar a taxa de investimento da economia. Então, pensando, por exemplo, essa questão, o Brasil ele tem dificuldade de crescer porque a poupança é baixa, a poupança é só de 15 a 16% do PIB. Na verdade, na perspectiva keynesiana,
O problema é que a taxa de investimento que é baixa, isso consequentemente a taxa de poupança também será baixa. Então, o importante é criar condições para que esse investimento aconteça, seja através de um finance, apenas sem tanto funding, de formas de incentivar o setor financeiro a realizar isso, ou preferencialmente, né, que após, no caso do Brasil, que já tem um conjunto muito amplo de riqueza financeira acumulada, de incentivos para que surja o funding. Então, agora é o seguinte, por que o investidor ele realizará a sua alocação de riqueza em ativos de menor ou maior liquidez? Bom, isso vai depender da preferência por liquidez dos agentes. Então, dada uma taxa de juros existente no mercado, se o detentor de riqueza estiver não tão ávido por liquidez, estiver com uma maior confiança em relação ao futuro, haverá uma tendência de alocar maior parte dos seus recursos em ativos que dão maior retorno. Agora, em momentos que a incerteza é mais exacerbada, a tendência maior é de alocar em ativos de maior liquidez, ativos mais líquidos, consequentemente, haveria um menor funding para financiamento de projeto mais longo. Então, mas isso é na perspectiva do individual, né, do agente. Ele está vendo a taxa de juros, tem uma certa preferência por liquidez e a partir disso vai decidir alocar sua riqueza. Agora, no agregado, a taxa de juros ela vai ser determinada de acordo com esse movimento dos detentores de riqueza e pela sua preferência por liquidez. Isso pensando numa situação em que o setor público, né, a autoridade monetária, também não esteja determinando a taxa de juros. Então, como é que é o seguinte, essa relação? Quando há uma incerteza muito elevada, a preferência por liquidez será bastante elevada, para os detentores de riqueza manterem essa riqueza em ativos de menor liquidez, o retorno disso deve ser muito alto, ou seja, haverá uma elevação da taxa de juros. Já em momentos em que a incerteza é menor, a preferência por liquidez não é predominante, mas sim o retorno. Então, os agentes aceitarão taxa de juros menores para manter a sua riqueza em ativos de menor liquidez. Ou, né, a autoridade monetária pode atuar também diretamente no mercado. Enfim, o que a gente tem aqui? Que a taxa de juros ela não vai ser determinada pelo equilíbrio entre oferta e demanda por recurso, né? Ou seja, oferta de poupança, demanda de investimento, que era a questão mais estrutural da determinação da taxa de juros na perspectiva neoclássica, ou seja, que estava relacionada com a produtividade marginal do capital e a preferência intertemporal dos indivíduos. Aqui não, a taxa de juros é um fenômeno essencialmente monetário e está relacionado então com a preferência por liquidez. Então, o que seria a taxa de juros? É o preço para o detentor de riqueza financeira abrir mão da sua liquidez. Então, quanto maior ele exige retornos, quanto maior a preferência por liquidez, maior o prêmio que ele exigirá. Conforme a preferência por liquidez estiver não tão acentuada, ele aceitará receber menos por abrir mão dessa liquidez. Então, qual que é a importância da dinâmica da taxa de juros para os detentores de riqueza? A taxa de juros vai tornar, então, equivalente para o detentor da riqueza alocar seus recursos em ativos mais ou menos líquidos. Então, de um lado, ele vai ter maior retorno, então ativos que proporcionam maior retorno, em contrapartida, ele terá menor liquidez. Então, a taxa de juros ela vai sempre estar tornando equivalente a esses dois preços. Digamos que a taxa de juros for zero, ninguém vai alocar os seus recursos em ativos de menor liquidez, vai todo mundo alocar em ativos de maior liquidez. Ao mesmo tempo, isso proporcionaria maior estímulos para realizar o investimento. Aí a dinâmica seria interessante analisar isso, como seria alocado, como surgiria esse funding, né? Então, por isso que em momentos em que a taxa de juros já está próxima de zero, a autoridade monetária muitas vezes precisa ficar meio amarrada, né? E a autoridade econômica como um todo precisa recorrer ao setor público para realizar esses gastos, né? Que é o que nós vimos na aula passada. Bom, mas então aqui numa dinâmica geral da economia,
a taxa de juros vai fazer essa equivalência. Então, o que dificulta o processo de investimento? É quando a preferência por liquidez está mais exacerbada. Porque quando a preferência por liquidez está exacerbada, então aqui na hipótese do setor público não influenciar na dinâmica econômica, haverá uma elevação da taxa de juros. E a taxa de juros, ela vai proporcionar o desincentivo para o investimento. Isso porque o preço do título vai cair, ou também o custo do empréstimo vai aumentar. Então, como que se dá aqui esse preço do título? Pensando que a empresa vai se financiar diretamente no mercado de capitais, por exemplo, numa debênture, né? Então, o que significa esse preço do título menor? O preço do título, normalmente, ele vai ser dado de forma pré-fixada. No Brasil, que nós temos títulos públicos pós-fixados, então a lógica é um pouco diferente, né? Mas nos países desenvolvidos como um todo, o preço do título ele vai estar relacionado com uma perspectiva pré-fixada. Então, como que é o valor do título? É o preço do título. É, por exemplo, o valor de face dividido por 1 mais a taxa de juros, elevando o preço do título. Então, digamos aqui uma situação bastante absurda, mas só para facilitar o cálculo. Digamos que o preço do título seja igual ao valor de face, vamos chamar de 100, e vamos falar aqui numa situação em que a taxa de juros anual, né, é algo difícil de acontecer, mas só para facilitar o cálculo, vamos chamar que a taxa de juros ao longo de um ano seja de 100. Então, uma taxa de juros de 100 vai ser também aqui 1. E eu vou chamar também, para facilitar o cálculo aqui de N, apenas 1. Tá? Então, eu tenho que o preço do título será 100 dividido por 2. O preço do título, portanto, será 50. Então, conforme maior for a taxa de juros, menor será o preço do título, né? Então, se a taxa de juros fosse 50, ao invés de dividir por 2, eu dividiria por 1,5, então teria um patamar de a preço do título seria de 75, né? Então, conforme aumenta a taxa de juros, reduz o preço do título. E por que esse preço do título é importante? Porque a empresa, quando, por exemplo, quiser se financiar no mercado de capitais através de debêntures, ela irá pagar para a empresa, para quem está financiando, desculpa, vai pagar 100 e recebe apenas 50. Ou seja, para realizar um processo de investimento de 100, ela vai ter que se financiar 200. Isso vai exigir um retorno muito alto do investimento. Ou seja, vai ser difícil para a empresa conseguir realizar esse investimento. O mesmo vai valer se a empresa vai fazer um financiamento do setor bancário, porque a empresa, então aí vai ser diferente, né? Então o valor futuro que a empresa irá pagar vai ser de R$ 100, agora 1 mais a taxa de juros elevado a N, né? Então, no caso aqui, pegando as mesmas situações anteriores, né? Então, o empréstimo que a empresa vai pagar no futuro vai ser 1 mais 1, tá? Então, aqui elevado a 1, né? A empresa vai ter que pagar 200 no futuro para pegar esse 100 inicial. Ou seja, dá na mesma, né? Só que o cálculo que é diferente. O valor na parte de empréstimo ou se a empresa vai se financiar diretamente no setor de bem de capital através do preço de título da dívida privada, né, não financeira, que seriam as debêntures. Então, não importa a forma como a empresa irá se financiar, se através do mercado de capitais, que é aqui colocando o seu título através de debênture, ou se é através do empréstimo. Em ambos os casos, a elevação da taxa de juros fará com que o custo para a formação de capitais seja elevado, desestimulando a formação de novos capitais.
Há também essa questão, né, do custo de oportunidade, né, do custo de oportunidade. Ou seja, conforme a taxa de juros for maior, o empresário ele também pode pegar a sua riqueza e ele mesmo aplicar em ativos, né, que dão um maior retorno. Então, a tendência de realização de novos capitais de investimento, ela seria fortemente significativa. Então, é por isso que é importante, né, como nós vimos na aula passada, que a autoridade monetária influencie nessa taxa de juros, né? Mas não só influenciando na taxa de juros, mas principalmente, porque também se a preferência por liquidez está muito elevada e a autoridade monetária força aqui a taxa de juros, ela até pode conseguir atrelar a taxa de juros, principalmente de curto prazo. Agora, na taxa de juros de longo prazo já é mais difícil, né? Porque ela depende também principalmente da dinâmica dos detentores de riqueza privada. Já a taxa de juros curto prazo, a autoridade monetária consegue se influenciar, porque ela possui o monopólio do dinheiro, né, e a taxa de juros de curto prazo, a taxa de juros base, está relacionada com a oferta e demanda de dinheiro, né? Como o Banco Central ele tem autoridade máxima de oferta, né? Ele consegue controlar a taxa básica de juros, mas ele não consegue controlar toda a curva de juros. Então, é importante que os bancos centrais eles também consigam, de alguma forma, não só o Banco Central, né, mas a economia como um todo, através das diferentes políticas econômicas, reduzir essa preferência por liquidez, ou seja, reduzir as incertezas da economia. Porque ao reduzir a incerteza na economia, haveria uma tendência na queda nessa taxa de juros, principalmente na taxa de juros de longo prazo. Então, que mesmo que não haja uma taxa de juros tão elevada, os detentores de riqueza vão querer alocar em ativos de menor liquidez, já que está dando maior retorno, né? Fazendo então com que haja estímulo para a realização de novos investimentos e também que haja um funding adequado para que esse investimento aconteça também de prazos mais longos. Então, esquematicamente, poderíamos mostrar essa seguinte relação. Aqui nós temos uma curva de juros inicial, aqui nós temos a taxa de juros e aqui nós temos o tempo. Então, essa seria conforme o período é menor, a taxa de juros é mais baixa, conforme os papéis de prazo de maior maturação, os juros eles têm que ser mais elevados, certo? Bom, no caso de aumento da preferência por liquidez, então digamos que a autoridade monetária ela esteja controlando essa taxa básica aqui, haveria um deslocamento da minha curva de juros traçando esse movimento aqui, ou seja, os juros de longo prazo ele será mais elevado. A autoridade monetária ela pode até conseguir reduzir essa taxa básica de juros, fazendo então mais que o ponto inicial seja menor, mas que a curva de juros se mantenha elevada. Então, o que seria importante? Reduzir a preferência por liquidez para que a curva de juros não só mude o patamar inicial, mas volte a uma inclinação mais baixa do que era anteriormente, então incentivando que esses ativos de maior maturação sejam investidos, certo? E proporcionam funding e, ao mesmo tempo, o custo de taxa de juros de longo prazo seja menor para quem está realizando o investimento. Aqui não é um tema também dessa aula, mas uma parte das políticas monetárias não convencionais implementadas pelos Estados Unidos e por outros países desenvolvidos, já que muitas vezes não conseguiu atuar de forma adequada para reduzir a preferência por liquidez, a própria autoridade monetária passou a adquirir títulos mais longos. No caso dos Estados Unidos, adquiriu tanto papéis do setor público de longo prazo, quanto também papéis do setor privado de longo prazo, fazendo com que então, tanto a curva de juros dos títulos públicos quanto dos títulos privados fossem reduzidas. Tá? Então, é uma forma de atuação também da autoridade monetária
que foi muito utilizado após a crise de 2008 e também aqui após a questão da pandemia. Então, são diferentes formas que a autoridade monetária ela pode atuar na dinâmica da curva de juros, buscando influenciar então com que os agentes sejam mais atraídos para realizar investimentos na economia, que é uma variável fundamental para a dinâmica econômica. Então, como bibliografia, mais uma vez nós utilizamos o livro Economia Monetária e Financeira nos capítulos relacionados à teoria keynesiana, apontamentos da aula do professor Fernando Ferrari Filho. Agora o capítulo aqui que nós ainda mantemos o 12, mas o destaque no capítulo para entender a aula de hoje é o capítulo 17, seria o principal. Agora nós também trabalhamos com um artigo que introduz esse aspecto da importância da teoria da taxa de juros, né, na perspectiva de Keynes. Então, no passado nós utilizamos mais na questão do emprego. Aqui nós focamos na questão da taxa de juros. Tem um outro artigo bastante relevante que é essa distinção entre poupança e investimento na perspectiva keynesiana, então que baliza essa discussão entre perspectiva clássica e neoclássica, né, e keynesiana sobre a determinação da poupança e investimento. E para tratarmos daquele circuito de finance, investimento, poupança, funding, recomendo o artigo do Marco Flávio da Cunha Rezende. Ele vai explicar de forma bastante clara como que se dá essa dinâmica. Com esse vídeo, nós concluímos o tópico da macroeconomia keynesiana e, na perspectiva do curso como um todo, concluímos o quarto tópico de 6 que nós iremos aprofundar. No vídeo seguinte, damos início então ao tópico 5, que fala sobre a síntese neoclássica, ou seja, é a síntese da economia keynesiana na perspectiva dos autores neoclássicos, com destaque ao Hicks, que faz uma leitura da obra geral, incorpora algumas questões do modelo da teoria neoclássica, então, mas tem algumas questões que ainda se semelham ao modelo keynesiano mesmo, a teoria keynesiana. Mas tem algumas coisas muito importantes que os distinguem, por exemplo, na teoria keynesiana, que acredito que tenha ficado claro para vocês, há uma grande relevância do aspecto da incerteza, que ele é deixada de lado nos modelos da síntese neoclássica. Porém, algumas conclusões são bastante interessantes, algumas interpretações ajudam muito a analisar a dinâmica econômica, por isso que nós iremos tratar, então, no tópico 5 de uma economia fechada, e a partir do tópico 7 nós falaremos sobre uma economia aberta. Então, até lá!